Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos. Estamos vendo o Sermão do Monte, comentado, elucidado pelo Pedro Camargo Vinícius no seu livro Em Busca do Mestre. Estamos finalizando o capítulo em que ele aborda vários aspectos do Sermão do Monte ou Sermão das Montanhas, como se fala. Continuando então, pegando onde estávamos vendo, aquele, porém, que escuta as palavras, não é? Estávamos nisso. Aquele, porém, retomando um pouco anterior para mergulharmos novamente naquele aprendizado. Todo aquele, pois, que escutar essas minhas palavras e as puser em prática, assemelhá-lo-ei ao homem sensato e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos contra aquela obra, mas ela não caiu, porque estava erguida sobre a rocha. Aquele, porém, que escuta e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios e combateram aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto o mestre ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Conforme vimos, Jesus foi bastante claro e explícito em sua doutrinação. Não pode haver dúvidas quanto às suas ideias, no que concerne ao problema religioso. O programa por ele traçado, nos coloca Vinícius, neste particular, é dos fatos e não das aparências. O homem há de revelar-se como as árvores, isto é, pela natureza dos frutos produzidos. Não há lugar para equívocos, nem tampouco para tergiversações evasivas e subterfúgios. Tudo claro, positivo, insofismável. No plano espiritual, para onde o homem regressará após o término de cada uma de suas existências, não se lhe aproveitará rememorar que honrou o divino enviado por palavras, dizendo: Senhor, Senhor. Outro sim, de nada lhe valerá recordar que expulsou demônios e obrou milagres em nome do Cristo de Deus, que então, assumindo a função de juiz julgador, dirá franca e positivamente: Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que viveste na iniquidade. Qualquer que anunciar e predicar doutrinas e teorias que se oponham ou contrariem o espírito daquela expressa e tão enfaticamente exarada pelo Verbo encarnado, que é Jesus, não é? É falso profeta. É lobo vestido de ovelha, cujo objetivo é tosquiar o rebanho ao invés de conduzi-lo ao aprisco da redenção. Que ensinamento, que ensinamento, porque muitos se utilizam de mecanismos e conseguem, né? Expulsam demônios, como se falava aos tempos de Jesus, né? Porque a palavra demônio tinha uma outra caracterização. Então, como espíritos, né? Então expulsava-se os espíritos. Hoje nós entendemos demônio como um espírito do mal, né? Na doutrina espírita compreendemos perfeitamente que há espíritos
altamente maléficos, altamente endurecidos, mas sabemos que é temporário. Todos, sem exceção, caminharão para a plenitude. Então, mas voltando à temática, muitos se utilizam desses mecanismos conhecidos tanto pelo bem como pelo mal. E fazem coisas que o mais descuidado, que não procura ali perceber os frutos da árvore, né, acabam ali se iludindo com certas situações que chamam muita atenção. Mas temos que perceber quando é um lobo vestido de ovelha, como nos alerta Jesus. E o objetivo é tosquiar o rebanho, ou seja, trazer para si, né, aquele rebanho, causando ali muitos danos, né, ao invés de conduzi-lo ao aprisco da redenção. Então, Jesus disse tudo. O que precisamos é alcançar o sentido. Finalizando, continua Vinícius, finalizando a sua extraordinária prédica inicial, o mestre reporta-se aos dois símbolos, o do homem sensato, que constrói sobre a rocha, e o do homem nécio, que edifica sobre a areia. Todos nós estamos construindo. Determinantemente, estamos empenhados em edificar uma série de pequenas obras, visando a resultados imediatos. É isso que ele está dizendo. Pequenas obras visando a resultados imediatos. A casa onde moramos, as empresas, as indústrias e a lavoura, o mistério que exercemos como técnicos especializados, funcionários ou operários, enfim, qualquer ramo de atividade a que nos dediquemos, temos em vista sempre criar ou produzir alguma coisa que consideramos boa, útil e agradável. Indiretamente, sem que por vezes nisso pensemos, estamos construindo o futuro que além nos aguarda. Estamos preparando o estado em que nos encontraremos quando daqui partirmos, regressando ao plano espiritual de onde para aqui viemos. Em consequência, o bom senso nos alerta e a razão nos adverte quanto às bases ou os fundamentos em que estamos apoiando nossas construções, sejam elas de natureza moral ou espiritual. Por isso, de caráter estável e até mesmo imperecível. Lembremo-nos de que a segurança de toda e qualquer espécie de construção depende dos alicerces, isto é, da base em que estejam assentados. Esta é a sábia advertência com que o mestre fecha o Sermão da Montanha. Então, Vinícius fez uma análise dos principais pontos, né? Dos pontos. Ele fez uma análise do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao 7 em Mateus. E Jesus finaliza justamente com essa parte, da onde estamos construindo a nossa casa, em que base estamos, que alicerce estamos colocando, que estrutura estamos colocando. E é isso que deve nos chamar a atenção para observarmos o que temos feito, o que podemos vir a fazer. E uma coisa que é muito importante, e acontece muito, quando percebemos que estamos em atraso, não é? Conforme vamos estudando, vendo e percebendo que estamos longe disso que Jesus nos convida, a que Jesus nos convida, o que Ele nos propõe para seguirmos o caminho ao lado dele ou chegarmos a Ele. Na verdade, não é chegar a Ele, é ao lado dele, porque Ele nos conduz, não como alguém que está nos esperando lá no cimo, mas como alguém que está ao nosso lado. E conforme formos
pautando as nossas vidas, nos esforçando para atos mais equilibrados, atitudes mais coerentes dentro do bem, do parâmetro não faça ao outro que não gostaria que te fizessem, conforme vamos pautando as nossas vidas nesse sentido, mais caminharemos ao lado dele. E o que acontece, voltando à ideia, muitas vezes quando descobrimos essa necessidade, nos propomos a isso, como somos muito ansiosos em tudo, há aqueles que desenvolvem uma ansiedade nesse sentido. Nesse sentido também, nós somos tão ansiosos que quantos não desenvolvem um sentimento de começar a achar que está fazendo tudo errado, né? Mas deseja ser bom, mas com uma insistência que acaba trazendo prejuízos. Porque essa insistência em se tornar bom, digamos assim, né? Num passe de mágica, é impossível. Nada dá saltos, é um caminhar. Então é com muita tranquilidade, a partir do momento em que decidimos caminhar com passos mais seguros no bem, com muita tranquilidade, fazer melhores escolhas, mas sabendo que faremos muitas erradas ainda. E com tranquilidade temos que nos levantar e nos preparar para uma nova escolha, porque essa obsessão em transformar-se em pessoas boas repentinamente é muito grave. Muito grave porque traz um sentimento de desilusão quando se surpreende pensando ou fazendo algo que não gostaria. E muito grave porque podemos colocar uma máscara, fingindo para nós mesmos que estamos num outro patamar. Ninguém vai de uma série do Fundamental 1 pulando para o Fundamental 2, né? Ou de repente até desejando pular para o ensino médio. Então, raciocinemos e entendamos que muitas vezes temos que ter paciência com nós mesmos. E não é no sentido de acomodação que estamos refletindo. Tudo bem, vamos continuar errando, é assim mesmo. Não, porque o propósito é estarmos atentos ao caminho que estamos fazendo. Mas afastando a ansiedade, aceitando o que somos para que consigamos melhorar o que somos, mas de uma forma tranquila. Completando então esse Sermão do Monte, vamos então buscar Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, em que ela nos traz uma página no capítulo 7, naquele tempo. E vamos lá então. Os reinos terrestres, para afirmar-se, são sacudidos periodicamente por guerras sangrentas e cataclismos outros dolorosos que os esfacelam para robustecê-los depois. As plantas suportam vendavais que as destroçam, a fim de reverdecerem, logo mais com exuberância. O globo sofre convulsões sísmicas frequentes, que lhe acomodam as camadas, mesmo que a prejuízo da superfície que estertora. A luta, os constantes movimentos, são pré-condições para o soerguimento de qualquer edificação que se candidata à permanência. O reino de Deus, igualmente, instala-se no mundo mediante os rudes embates que lhe preparam os alicerces. Então, aqui já podemos até completar o que vínhamos falando.
né? Toda modificação exige um movimento de luta. E toda luta destrói algumas coisas para se reconstruir. Vamos refletindo. O reino de Deus, aliás, aquele que era... Não, pegando aqui. O reino de Deus igualmente instala-se no mundo mediante os rudes embates que lhe preparam os alicerces. Trata-se de uma revolução estrutural e de conteúdo, a fim de ser implantado com segurança e poder resistir às conjunturas difíceis dos tempos. Aquele era um período singular da humanidade. A predominância arbitrária da força se fizera multifacetada, apresentando-se na política, na religião, no comportamento, na sociedade. Disputando hegemonia, os poderosos engalfinhavam-se em lutas perversas, uns contra os outros, e todos contra os simples, os pobres, os sem classes, que eram explorados até a exaustão. Desconsiderados em toda parte, não havia lugar para eles em parte alguma. Não eram sequer notados, senão para padecer a exploração, o opróbrio, o trabalho escravo. Além disso, multiplicavam-se, porque a avareza dos ricos, em pequeno número, mais condenava os pretendentes à independência, à posição misérrima e degradante. A chegada de Jesus, arauto da verdade, foi saudada como um momento grandiloquente da vida humana. Simples e desataviado como a luz, ele penetrava os corações e alterava o comportamento daqueles que o conheciam. Nobre e bom como a verdade, ele desconcertava todos quantos se lhe opunham. Puro como fogo, era incorruptível, sustentando o ideal. Perseverante como a vida, jamais receava. Amante como a natureza, sempre se renovava para servir a todos, recebendo com igualdade. Sua voz suave e forte, de acordo com a ocasião, quando ouvida, nunca mais seria olvidada. Ressoava na acústica da alma, para todos sempre. Construtor do reino de Deus nos corações, convocou operários para a ação concreta e apresentou os planos no cenário ridente das paisagens humanas vivas, sem ocultar detalhes nem exagerar contornos. Toda atividade partiria de dentro para fora do ser, produzindo renovação. E os métodos para a ação, diferindo dos tradicionais, seriam fundamentados na mansidão, na humildade, na doação plena e cimentados pelo amor. A fim de fazer-se crer e amar, tornando-se respeitado pelo povo, ele tomava as dores humanas e, como remendão, unia as peças desarticuladas do corpo e da alma das criaturas, dando-lhe equilíbrio, corrigindo as deformidades, devolvendo a saúde. Advertia, porém, sempre que, sem a transformação interior profunda, era impermanente o equilíbrio exterior. Em face dessa visão grandiosa sobre o ser humano, ele cuidou de despertar os que dormiam nos vícios, mediante o socorro oferecido aos que choravam desesperados nas dores. A sua atitude provocou ódio e ciúme, inveja e reações exacerbadas, mas ele permaneceu inalterável até o fim. Narra Mateus, com tom de saudade,
que naquele tempo era um sábado. Jesus atravessou com os amigos uma seara rica de grãos dourados. O sol dardejava a luz e as espigas oscilantes ao vento cantavam peculiar melodia. Porque tivessem fome, os discípulos puseram-se a colher e a comer com alegria. A fraternidade legítima descobre sempre motivos para sorrir. Os pequenos acontecimentos se transformam em poemas de encantamento e a felicidade entumece os corações com júbilo. Os homens mesquinhos e anões espirituais, porém, que vivem apegados às torpezas e mazelas próprias, ególatras e vigias cruéis dos outros, diante do grupo inocente, logo reagiram naquele dia, dizendo com interrogação de censura. Com interrogação de censura. Teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados. Então, aqueles, que foram atingidos por aquela alegria, por aquelas ações que estavam executando, se incomodaram e disseram a Jesus: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados. Penetrando-lhes os escaninhos do ser, com a percepção superior de que era dotado, o Senhor lhes retrucou bondoso: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e com eles comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então Jesus traz a eles um ensinamento dos tempos de Davi, em que estavam com fome e se alimentaram ali dos pães da proposição, que entendemos que seriam os pães ali dos cultos, ali dos sacerdotes do templo. A resposta interrogativa inesperada emudeceu-lhes a censura injusta. É habitual, então, Jesus calou-os com uma simples pergunta. É habitual nos combatentes da prepotência usarem as leis nos artigos que lhes convém, abandonando os outros que os alcançam. A sua habilidade mental é distorcida, propiciando acomodação pessoal aos delitos que praticam e severidade contra as ações que os perturbam. Então é muito comum, nos apegarmos a certos trechos, pegamos ali, descontextualizando. Isso acontece muito e colocamos ali como verdades, como ações a serem seguidas, mas são situações descontextualizadas e isso é muito usado para se fazer valer aquilo que queremos. E aqui estamos vendo justamente isso. Mas o que ele diz, aqui a Amélia falando, é habitual nos combatentes da prepotência usarem as leis nos artigos que lhes convém. Pairando acima deles, continua Amélia, o construtor do reino adiu. Então, fez a pergunta, aguardou e continuou. Digo-vos, porém,
Aqui está o que é maior do que o templo. Se tivesseis conhecido o que significa misericórdia, deixa eu dar a tonalidade adequada, que é um ensinamento de Jesus. Se tivesseis conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. O templo suntuoso era orgulho de toda uma raça que se impunha como privilegiada por Deus em detrimento de toda a humanidade, colocando-se em importância superior a que se atribuía ao templo, afrontava a petulância e ostentação de Israel, logo demonstrando que o mesmo se reduziria a escombros, enquanto ele mais se firmaria na rocha dos milênios. Ele, Jesus, né? O tempo consome as construções humanas, enquanto afirma e mantém o Espírito que é eterno. E desejando definir rumos e situações, concluiu lúcido: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bailavam no ar as onomatopeias da natureza e se ouviam as vozes inarticuladas da vida, confirmando o enunciado veraz. Começava a derrubada das obsoletas construções, a fim de ser aplanado o terreno para o reino. Então Jesus veio tirar todas aquelas construções equivocadas que faziam dos ensinamentos dos escritos, né, do Antigo Testamento, do judaísmo. Ele veio para trazer a leitura adequada a esses ensinos, mostrando o que era do homem e o que era para aquele tempo, né? Então ele veio não desconstruir a lei, porque ele afirmou, mas que lei ele não desconstruiu? A lei do amor, dos mandamentos divinos. Mas as outras situações, as outras leis eram humanas, regidas pelos legisladores humanos. Então ele veio justamente aclarar esse entendimento. Inclusive, para ajudar a esse povo que construiu na época esse sentimento de superioridade, porque de fato eles eram os únicos que, em termos de povo, porque o conhecimento do Deus único, muitos espíritos traziam de outras esferas, né? Encarnaram aqui e ali, mas como um povo, ou seja, um número maior, de fato foi o povo hebreu, que já era lá onde estavam, um povo que trazia ali uma superioridade nesse sentido, né? Então, ao reencarnarem, eles sentem-se privilegiados por terem esse conhecimento. Mas foi um conhecimento que, na verdade, não chegou a prepará-los para a vinda de Jesus. Todo o conhecimento que eles tiveram ajudou-os muito, sem dúvida, porque eles permitiram que Jesus viesse à Terra. Devemos muito, muito, muito a esse povo que, trazendo nas tradições o conhecimento de um Deus único, preparou, amadureceu a humanidade para a vinda de Jesus. Mas nem todos compreenderam a Jesus. Muitos ainda estão presos à lei judaica e não desvalorizando a lei judaica porque ela permitiu a continuidade com Jesus. Então temos ali primeiro Moisés, e depois vem Jesus, e depois vem a retomada de Jesus no Consolador prometido. Então tudo é um caminho, né? Mas a verdade é que muitos ainda não conseguiram alcançar. Mas sabemos que tudo caminha
e cada um a seu tempo despertará para o Mestre. Mas voltando aqui, aliás, não podemos voltar muito porque o tempo se finda, mas vamos ficar por hora com esse ensinamento precioso, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado, e aqui ele nos convida às ações no bem em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer situação, nos convida a nos despojarmos desses rituais, desses dogmas que nos entravam, né? Ah, como nos convida. Então é preciso que entendamos que todo dia é dia, né? O Pai nunca descansou. Jesus não fala? O Pai nunca descansou. Portanto, eu não descansarei enquanto houver um gemido na terra. Então, vamos nós refletirmos sobre esses ensinamentos preciosos, essas pérolas que nos chegam. Mas é preciso que estejamos atentos para que não sejamos aqueles porcos, quando Jesus fala para os discípulos levarem a palavra, mas não jogarem pérolas aos porcos, ou seja, eles perceberem aqueles que estavam no ponto de receberem o aprendizado, porque senão seria como espalhar pérolas valiosas a ouvidos surdos. Vamos refletir, vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos de estar encarnados em épocas que o Evangelho está ao nosso alcance, e a vivência dele depende de nós, mas ele está ao nosso alcance. Houve tempos em que o Evangelho não era nem traduzido na língua dos povos. Então vamos agradecer a Deus e que tenhamos muita confiança no coração. Que fiquemos em paz.